é o teste da pobreza. E o versículo 9 diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Eu acho interessante porque existem duas palavras no Novo Testamento para descrever a pobreza. A primeira se refere ao pobre, mas que trabalha e carece do supérfluo. Mas existe uma segunda palavra que se refere à pobreza, que tem a ver com miséria. A pessoa que não tem o essencial para viver, vive de caridade ou esmolas. E a palavra que se refere à pobreza aqui é essa. Por conta da perseguição religiosa, eles estavam vivendo pobreza extrema. E sabe, eu creio que nos nossos dias, alguns irmãos têm sido provados nessa área, que envolve as riquezas, as finanças. Estamos vivendo um tempo de crise no nosso país. E muitos estão lidando com a dificuldade do desemprego. Eu fui muito tocado algumas semanas atrás, eu não sei quantos estavam nesse culto, que o pastor Paulo Davi fez um momento de oração. E ele chamou aqui na frente as pessoas que estavam desempregadas. Quem estava nesse culto aqui? Eu fui tocado. Porque irmãos que eu conheço, que eu amo, que eu gosto, vieram aqui à frente, estão passando dificuldades. E o interessante aqui no contexto da igreja de Esmina, é que aqueles irmãos da igreja que agora passavam necessidade, eles já tinham provado de fartura. Essa era uma cidade rica. E parte desta igreja, com certeza, aqueles irmãos já tinham tido uma vida de prosperidade. E queridos, eu creio que é mais difícil passar por momentos de dificuldade financeira, quando a gente também já provou o outro lado. Eu não sei aqui quantos já tiveram uma perda expressiva na vida, mas nesse tempo eu tenho visto empresários, pessoas que tinham cargos proeminentes nas empresas onde trabalhavam, passando por grandes crises. E como é difícil lidar com isso. Que teste complicado é esse? Eu e a minha esposa, quando a gente passa na rua e vê pessoas vendendo pano de prato, eu lembro uma vez que a Sil comprou acho que 10. Porque teve uma situação onde o meu sogro, ele foi vender pano de prato na rua. E eu falo isso com orgulho, porque eu acho que isso é digno, o trabalhador é digno. Mas antes de se converter, ele era gerente de bingo, se converteu, e aí as pessoas começavam a perder nas apostas, aí ele começou a devolver o dinheiro para as pessoas. Essa velhinha, tadinha dela, como é que vai fazer? Foi mandado embora. E assim me contava, quando a gente começou a namorar, que eles tinham uma vida muito próspera. Uma casa boa, ela tinha empregado, tinha gente para motorista. Eu falava para minha mulher, quando eu comecei a namorar você era mimado. Tinha tudo. E aí veio o teste da pobreza. Recomeçar. No momento onde você queria se aposentar, onde você queria só curtir os filhos, a esposa, agora tem que começar de novo. Tem a ver alguém, ou tem alguém que está passando por isso aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Como é difícil. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos. Ser fiel nesse tempo. E a fidelidade de Deus vai alcançar a tua vida em nome de Jesus. Meu sogro está rico? Não, né, Claudião? Mas não tem faltado nada, porque o Senhor é bom. E eu lembro do dinheiro contado para pagar o gás e acabar a luz, e era um milagre atrás do outro, porque Deus é fiel. E sabe, tem pessoas que têm sido provadas nessa área, até mesmo nos seus valores. Como é difícil se manter fiel nos compromissos com Deus nesse tempo.
da liberalidade, de trazer oferta. Eu nunca vou me esquecer de um adolescente. Esse menino era muito simples. Um dia eu fui levar ele em casa no final do culto. Ele pediu para eu parar o carro 2 quadras antes da casa. Eu não entendi por quê. Na oportunidade que eu conheci a casa dele, eu entendi. Ele não queria, ele tinha vergonha da sua casa. Era um barraco caindo ao pedaço, de madeira, todo arrebentado. O pai dele era alcoólatra, uma história complicada. Mas eu nunca me esqueço desse jovem. O dia que ele veio ao culto, e na hora do ofertório, ele só tinha o dinheiro da passagem de ônibus. E ele foi lá e entregou. Ele morava muito longe, para lá do Boa Vista. E ele voltou à noite a pé para casa. E ele falou para mim: pastor, eu tive uma experiência com Deus como nunca na minha vida. Eu andava, mas uma alegria começou a vir no meu coração. Acho que eu nunca andei tanto na minha vida. Mas eu cantava naquele caminho, eu louvava a Deus. E a presença do Senhor era tão real, que passou a me dar vontade de voltar a pé de novo para casa. 14 anos, eu vi aquele menino começar numa padaria, vi ele crescendo no trabalho, porque Deus é fiel. E existem pessoas no nosso dia que ainda exalam o perfume da fidelidade. A minha oração é que eu e você possamos ser achados fiéis nessa área. Você está empregado, você está vivendo lutas, meu irmão, não abra mão dos seus valores, porque Deus vai te honrar. Não perca a bênção. Eu também lembro quando fiz uma viagem com um grupo da igreja para Moçambique. E nós almoçamos juntos. Estava eu, Paulinho, vários irmãos, almoçamos juntos na casa de uma missionária. Eu lembro direitinho que o jovem que estava servindo a mesa, ele era um jovem muito simples, mas que queria casar. Quem quer casar aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha quanta gente. Irmão, olha mais para o lado, tem tanta bênção aí, né? Que Deus quer investir na tua vida, você está perdendo. Mas ao contrário daqui, costume lá de Moçambique, na cidade onde estávamos, é que para casar você tinha que pagar o que eles chamavam de lobolo, que é o dote. E custa caro o lobolo. E aquele moço estava trabalhando de manhã, de tarde, de noite, porque ele queria casar. Queria que os pais da moça o abençoassem. E ele trabalhando, e nós ali do grupo ficamos muito tocados. Ele tinha feito um peixe muito gostoso para nós, e quando voltamos de viagem, falamos: vamos ajudar o cara a casar. Combinamos entre o grupo e levantamos uma oferta para mandar para ele pagar o lobolo. E aí quando a gente tinha feito a conta, quando a gente arrecadou o valor, nós ligamos para a missionária. Olha, a gente quer abençoar lá o rapaz do lobolo. E ela falou: qual? Aquele que serviu a gente, ele quer casar, a gente levantou o dinheiro. Ela falou: ih, pastor, não vai dar mais. Por quê? Ele não aguentou esperar. Se juntou com a menina, está em pecado, eu não vou poder agora abençoar ele, porque já foi o lobolo. Bom, e eu fiquei pensando, se ele tivesse esperado mais 2 semanas, a bênção estava para chegar. Mas ele não se manteve fiel. Querido, espera mais 1, mais 2, mais 3, mais 1 mês, mais 1 ano. Mas não abre mão da tua fidelidade para com o Senhor. Passa no teste em nome de Jesus. Terceira prova de fidelidade: a calúnia. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não o são, porém são sinagoga de Satanás. Havia na cidade de Esmina uma grande comunidade de judeus radicais. E a Bíblia vai os acusar de serem hipócritas. Dizem que são e não são. E
E a Bíblia usa uma figura para se referir a eles, vai os chamar de sinagoga de Satanás. Por quê? Porque eles usavam a arma da difamação para caluniar os cristãos naquela época. E por conta, nós vamos celebrar a ceia hoje aqui. E por conta dessa festa, onde esse memorial de fé, onde nós celebramos o corpo e o sangue de Jesus, esses judeus começaram a falar que os crentes eram canibais. Nas suas festas religiosas, eles bebiam sangue. Havia uma festa que era chamada a festa ágape, a festa do amor. E aí começaram a acusar esses irmãos na fé que eram imorais. Haviam orgias sexuais nas reuniões dos crentes. E mais, eles eram revolucionários, que eram contra César. Eram diversas as difamações. E é por isso que Jesus vai dizer: ser fiel, se mantenha fiel, enquanto você é caluniado. Alguém aqui já foi caluniado alguma vez? Eu creio que essa é um dos testes mais difíceis. Quando mexem com a nossa moral, com a nossa idoneidade, quando nos acusam de forma errônea. Como é difícil lidar com isso. E a nossa tentação é querer ferir, é maldizer, é dar o troco na mesma moeda. Mas deixa eu te dizer, em nome de Jesus, se mantenha fiel. Eu lembro de uma situação aqui na igreja, onde eu fui caluniado. E quando eu fui conversar com meu pai, ele que falou o que estava acontecendo, eu fiquei muito bravo. E eu lembro que a minha vontade era pegar a pessoa que estava inventando aquelas histórias, trazer na frente, desmentir ela na frente de todo mundo, e se pudesse ainda dar uns cascudos assim, né? De raiva. Eu lembro que eu estava falando com meu pai: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eu quero te deixar algumas lições que o meu pai me ensinou aquele dia, de como a gente deve lidar com a calúnia. Primeira coisa, meu pai me perguntou: é verdade? Eu falei: não. Você fez alguma coisa? Eu disse: não. Então você tem um juiz que vai julgar a tua causa. Seja aprovado diante dele, deixe que do resto ele cuida. Se está sendo caluniado, irmão, você tem um juiz que conhece toda a verdade. Segunda lição que ele me disse. E eu quero que em nome de Jesus, você está no trabalho enfrentando calúnias, no meio da família enfrentando calúnias, talvez dentro da igreja. Deixa eu te dizer algo. Meu pai disse, eu nunca esqueci. Ele falou: filho, não use as armas da carne. Diga para o irmão que está do seu lado: não use as armas da carne. Porque o inimigo que você está enfrentando e as pessoas que você está enfrentando, elas sabem usar essas armas muito bem, você não sabe. Mas use as armas do Espírito e você vai ser vitorioso. Eu entendi. As armas do Espírito, a gente ora, a gente clama, a gente combate o mal com o bem, a gente não usa de maledicência. E hoje eu vim dizer: você está sendo caluniado? Presta atenção. Usa as armas do Espírito, passa no teste da fidelidade, e você vai exalar a fragrância, o bom perfume daqueles que são fiéis e são aprovados por Deus. Vou continuar aqui para terminar, que tem ceia, senão eu falo demais. Último teste. A opressão satânica. E a palavra de Deus diz: eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E o último teste que a Bíblia nos apresenta aqui é o da opressão satânica. E aqui a Bíblia está falando do cárcere, e ele é literal nesse texto.
o inimigo ia lançar alguns no cárcere, para tentar impedir o progresso, o avanço do reino de Deus. E eu creio que nas nossas vidas, enquanto cristãos ainda hoje, a opressão satânica ela se manifesta, provando a nossa fidelidade com Deus. E ela se manifesta de diferentes formas. Primeiro, na forma de tentação. Você está lutando contra pecados, contra vícios, contra maus hábitos. E o inimigo vai tentar te colocar em situações de prova, de tentação. Eu nunca me esqueço do jovem que tinha acabado de sair da casa de recuperação, ele está no ponto de ônibus, e o cara que para na frente com o carro e lhe oferece uma carona era o traficante que ele conhecia. Falou, pastor, eu nunca entendi tão claramente que tentação é um negócio do diabo. Tentação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia também diz, resistir ao diabo e ele se mantenha fiel. Se mantenha fiel. E a tentação vai passar. Segunda maneira que a opressão do inimigo se manifesta na nossa vida é através das fortalezas da mente. É como se em áreas da nossa vida a nossa consciência ficasse cauterizada. E o livro de Coríntios vai falar sobre isso. E é como se ali, naquela determinada área, eu não conseguisse viver libertação. Eu estou em cadeia, estou preso. Mas hoje eu vim lhe dizer que Jesus, ele venceu a morte. E ele pode romper com todo o aguilhão do pecado. Você pode ser livre em nome de Jesus. Se hoje existem fortalezas na sua vida que você tem lutado, eu quero te desafiar hoje a apresentá-las diante do Senhor, pedindo a Deus, Senhor, eu quero ser fiel. E Deus vai pegar a consciência que está cauterizada, e Ele vai trazer novidade de vida para você, valores novos. Outra maneira que a opressão satânica se manifesta, através do mundo, do sistema de valores que nos oprime. A Bíblia, quando fala de mundo, fala de um sistema de valores cuja inteligência que está por detrás é Satanás. E hoje nós estamos sendo afrontados de diversas maneiras por desvalores. E tem tanta gente que não está percebendo. E a minha oração hoje é que Deus traga discernimento, para que você possa ler o que está nas entrelinhas das ideologias desse tempo. Porque precisamos nos manter fiéis nos nossos valores, vivendo a cultura do reino nos nossos dias. Quarta maneira, a opressão se manifesta muitas vezes como um levante do inimigo para nos impedir de viver propósitos de Deus. Tem um alvo, uma bênção, uma vitória que Deus quer trazer. O inimigo se levanta para tentar impedir. Isso é opressão. E ela se manifesta de diferentes formas. Esse levante do inimigo. Eu lembro uma situação na vida que ficou claro isso para mim. Nós estávamos para sair de para um retiro de adolescentes. O ônibus parado na frente da igreja. E de repente começa uma confusão. E tinha uma senhora sentada no banco. E quando eu fui conversar com ela, ela ficou possessa. E começou a chutar, a gritar. E ali ficou muito claro para mim. O inimigo está tentando impedir uma obra que Deus quer realizar. Existem levantes que são claros, evidentes. Mas às vezes a gente não percebe. A gente estava nessa semana nos últimos meses que antecediam aquele culto na arena. Eu estava trabalhando tanto. E de repente começou. Primeiro eu fiquei doente. Aquela gripe H1N1 peguei. Quando melhorei, começou um monte de luta.
E eu nunca vou esquecer o dia, meu filho estava super bem, brincando. E de repente, no meio da madrugada, começa a sentir falta de ar. Tenta puxar o ar e quase desfalece, a boca roxinha. A gente saiu correndo para o hospital. Chegamos ali, o médico falou algo, medicou, mas aí foi tão claro, estava normal, agora está desse jeito, não tinha nada. E nós oramos e repreendemos. Eu lembro que naquele dia, eu fiquei tão indignado, falei, diabo, seu safado, você não vai mexer na minha casa não. Se eu estava orando pouco, agora vou orar mais. Se eu estava pregando pouco, eu vou pregar mais. E eu quero te desafiar hoje, em nome de Jesus, a se levantar contra todo o levante do inimigo e resistir à opressão do mal. Existem batalhas dentro da tua casa, querido, que elas são espirituais. Existem batalhas que envolvem a área financeira da sua vida, que são espirituais. Existem batalhas que nós temos enfrentado, que são elevantes do inimigo contra nós. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E hoje eu queria te desafiar, adiante desses levantes do inimigo, a ter o discernimento de Deus e tomar uma postura de guerra, a levantar a cabeça, a clamar ao Senhor e a não desistir no meio do caminho. Porque aqueles que são filhos de Deus, o maligno não lhes toca. Vai cair por terra todo levante, todo enfrentamento. O Senhor já deu a ordem de comando e as miríades de anjos vão chegar. Enxerga, tem gente lutando batalhas espirituais com a força da carne, você vai perder. Você quer se manter fiel? Hoje eu vim dizer para você, existem testes que eu e você nós vamos passar. Eu não sei qual teste você tem passado. Talvez o teste da pobreza, talvez o teste das tribulações, talvez o teste da calúnia ou ainda o teste do levante do inimigo, da opressão de Satanás. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia, quando fala desse teste, ela fala que vai durar 10 dias. Em outras palavras, vai durar pouco tempo. Porque Deus já se levantou. E quem pode impedir Deus de nos abençoar? Se Deus é por nós, repita mais uma vez, se Deus é por nós. Hoje eu queria orar por você. Enquanto a música toca, eu queria te desafiar a pedir a ajuda de Deus e fazer um compromisso de fé com o Senhor. Pai, eu quero me manter fiel. E sabe, eu creio que um dia vamos nos apresentar ao Senhor e Ele vai dizer, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Hoje eu queria orar pelos irmãos que estão aqui presentes. Eu não sei qual é o teste que você tem passado, qual é a tribulação, qual é a luta, mas hoje você quer pedir ajuda para Deus, para se manter fiel. Aonde você está, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você agora. Eu não vou pedir para vir à frente, nós vamos ter a ceia. Mas se você quer pedir, Deus, eu tenho enfrentado lutas. É no meu casamento, é com os filhos, são as pressões da vida. Eu estou cansado. Pai, está tão difícil essa crise. Senhor, são tantos os levantes, mas hoje nós vamos orar. E sabe, deixa eu te dizer algo. Quando começa essa carta, a Bíblia vai apresentar Jesus. Ele é o primeiro e o último. E ele vai dizer, aquele que vive e venceu a morte. E hoje eu quero lhe dizer, você pode sim passar
no teste da fidelidade, porque Jesus, Ele é vencedor, Ele é vitorioso, e Ele está do nosso lado. Se você quer vencer, estenda as mãos, clame a Jesus, e a vitória do Senhor vai chegar. Pai querido, eu quero colocar essa multidão que está de pé na Tua presença. São tantos os testes, Pai. São tantas as provas, as lutas. Mas assim como aqueles irmãos em Esmirna, nós queremos nos manter fiéis. Eu quero pedir que nesta igreja, nesse lugar, o Senhor possa levantar irmãos e irmãs na fé, que exalam o bom perfume da fidelidade para com o Senhor. Gente que ama a Deus acima de todas as coisas. Gente que passa nas provas da vida. Eu quero pedir ajuda, Deus. O irmão que vai voltar para casa e vai ser provado no seu casamento, que ele se mantenha fiel. Quero pedir para aquele que vai voltar para o trabalho e vai enfrentar lutas, calúnias, mentiras. Senhor, fortalece para que se mantenha fiel. Eu quero clamar por aquele que vai mais uma vez enfrentar a falta de dinheiro. Vai ver o filho pedindo as coisas e não vai ter o que dar. É o tênis novo, é o tênis que está rasgado, é o material da escola. Mas eu quero pedir, Deus, que possamos exalar o bom perfume. Fortalece os teus servos, Jesus. Fortalece-nos, Pai. E eu quero clamar agora também que todo levante de Satanás, toda opressão do maligno, seja de qual ordem for, caia por terra em nossas vidas, em nome de Jesus. Abre os olhos espirituais dos meus irmãos, para enxergar realidades espirituais, e lutar o bom combate e vencer, pela fé. O inimigo vai cair por terra, muralhas vão cair por terra, porque o príncipe do exército do Deus vivo resolveu se apresentar a nós. Pai, nos usa, nos abençoa. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém.